O café entornou-se sobre os desenhos e o silêncio partiu-se ao meio. Félix, atrapalhado, tentou segurar a chávena e falhou. Nuno puxou o caderno para si, latejando por dentro, e ouviu a frase que ninguém esperava naquele balcão apressado. Sou teu, mas ninguém pode saber. Disse-o num sopro, como quem não controla a verdade quando ela escapa. Nuno ficou entre o impulso de rir do absurdo e o impulso de perguntar desde quando. Em vez disso, limpou a página com o lenço que Félix oferecia e aceitou outro café que ele insistiu em pagar. Os minutos seguintes foram organizando o desastre. Félix repetiu desculpas, pagou o estrago, trouxe guardanapos, ficou ao lado em vez de fugir. Nuno respirou, guardou o caderno e disse que aquilo não era drama, que já tinha perdido desenhos piores. Félix riu, breve, e essa risada abriu um trilho. Conversaram com pressa de quem tem pouco tempo e muito por dizer. Horários, disciplinas, professores exigentes. Quando a porta se abriu para a rua, saíram juntos. No passeio, bastou um toque no antebraço para se despedirem. E Nuno sentiu um choque pequeno, mas claro. No dia seguinte, Félix apareceu na biblioteca à hora improvável em que Nuno costuma ficar. Não veio falar logo. Sentou-se a 2 mesas, olhou para o telemóvel, levantou-se sem ruído e deixou um chá ao lado do computador de Nuno. O bilhete dizia boa sorte para hoje. Nuno virou-se para trás e levantou o polegar. Não houve conversa. Houve um hábito novo a começar. Assim se fez a sequência. Félix surgia em pontos que Nuno não anunciava. No corredor antes da aula, na fila do quiosque, no banco junto às escadas da faculdade. Nunca em grupo, sempre num intervalo. O corpo dele parecia programado para aparecer quando ninguém reparava. Nuno, que vivia aberto desde os 19, reconheceu sem esforço o cuidado de quem ainda não sabe viver à luz. Não insistiu, não puxou respostas. Limitou-se a ficar perto quando o outro se aproximava e a afastar-se quando o outro recuava. A primeira saída aconteceu por acaso e foi melhor assim. Chovia pouco e precisavam ambos de ar. Desceram até ao cais. Félix falou do norte, de uma casa onde a palavra certo tinha peso. Do curso que não admitia desvios. Nuno não quis dar conselhos. Encostou o ombro ao dele quando o vento apertou e deixou a conversa seguir à medida do fôlego de Félix. Ele contou o suficiente para que a noite ficasse diferente. Nuno estendeu-lhe a mão para atravessarem uma rua mais escura. Félix aceitou sem hesitar e só largou do outro lado, como se ensaiasse um gesto futuro. A partir desse dia, instalaram pequenos rituais. Mensagens tardias que perguntavam se já comeste. Chamadas curtas antes de uma apresentação difícil. Um banco específico no jardim onde, sem dizer, trocavam notas de papel com horários, dúvidas, promessas breves. Não havia declarações. Havia factos. Félix recordava o número da sala de Nuno melhor do que o próprio Nuno. Nuno sabia que Félix virava a cara quando um conhecido do curso passava. Tudo isto, mais do que o derrame de café, foi o que incendiou o terreno. A primeira fricção séria aconteceu numa noite de esplanada. Nuno falou de um projeto onde queria usar o próprio nome em vez de uma assinatura coletiva. Félix disse que isso o punha em risco, sem explicar por quê. Nuno não gostou do tom. Félix percebeu e tentou corrigir. O ambiente pesou. Nuno baixou a guarda e disse a frase que evitava desde o início. O que é que te assusta, afinal? Félix abriu a boca e fechou. Pediu meia hora. Pagou, levantou-se, andou até ao canto da rua e voltou. Sentou-se outra vez. Encostou as costas à cadeira e disse que não sabia como contornar a família, os colegas, o falatório. Nuno ouviu sem interromper. Quando terminou, tocou-lhe no punho e resumiu. Eu não sou um segredo, mas também não te vou empurrar. Nesse mesmo fim de semana, experimentaram estar juntos sem relógio. Uma manhã inteira a trocar silêncios confortáveis e perguntas simples. Nuno corrigia um texto.
Félix marcava prazos num calendário. À hora de almoço, dividiram a mesma travessa e riram-se quando a conversa tocou no tema mais óbvio e mais difícil. Não combinaram nada, mas o corpo de ambos aprendeu a linguagem nova. Encostar a cabeça por 2 minutos, ajustar a cadeira para ficar a meio metro e não a 1. Encostar o joelho num reflexo breve e recuar antes de parecer promessa. Ninguém os ensinou. O corpo acerta quando quer. As fugas, porém, continuaram. Félix raramente partilhava onde estava à noite. Nuno não cobrava, mas somava ausências. Quando se cruzavam no átrio, Félix olhava para os lados antes de sorrir. Nuno sorria mesmo assim e fazia questão de não desaparecer. Félix agradecia num aperto de mão que durava 1 segundo a mais do que o normal. A soma desses segundos deu-lhes coragem para um gesto que mudaria a balança. Foi sob a ponte, com o som metálico por cima e o rio a bater, que Félix parou de andar. Disse: "Não quero perder nada e estou a perder tudo." Nuno aproximou-se meio passo. Félix continuou: "Não quero que isto acabe, mas não posso ser visto." A seguir, sem pedir consentimento à língua, largou a frase que inaugura um antes e um depois. "Sou teu, mas ninguém pode saber." Nuno não repetiu a frase. Não a devolveu polida. Ficou quieto. Sentiu o impacto e escolheu responder ao que estava por baixo. Chegou-se mais perto e encostou a testa dele por um momento curto. Depois, disse que aceita o tempo desde que o tempo avance. No regresso, caminharam devagar. Nuno enviou uma mensagem a si próprio com 2 palavras que não queria esquecer: "Avança devagar." No dia seguinte, Félix apareceu com um saco de pão quente e o mesmo chá de sempre. Nuno deixou a porta entreaberta enquanto ele pousava tudo na bancada. Não se abraçaram, mas as mãos tocaram-se ao passar o copo. O gesto foi nítido, sem ruído. Félix sorriu. Nuno guardou o sorriso, como quem guarda uma prova de vida. O primeiro teste ao pacto chegou depressa. Um colega do curso de Félix aproximou-se na rua e perguntou se iam ao mesmo evento. Félix respondeu por reflexo que sim. Inventou um nome, cortou a conversa e seguiu. Nuno ficou parado 1 segundo, atingido mais pela forma do que pelo conteúdo. À noite, ele não dramatizou. Disse só que não quer ser sombra. Félix assentiu sem defesa e prometeu ajustar. No dia seguinte, fez algo raro. Pegou na mão de Nuno num beco estreito, sem ninguém à vista, e manteve por 3 passos. Nuno não contou passos, mas contou o que importava: a intenção. Esta foi a primeira semana em que ambos perceberam onde estavam. Não era namoro com fotografia colada no frigorífico. Não era aventura para encher vazios. Era uma construção difícil, feita de prudência e de pequenos riscos. Nuno aprendeu a não forçar portas. Félix aprendeu que a transparência também se treina. O café derramado ficou para trás como início acidental. O que os trazia de volta já não era acidente. Era a decisão de tentar, mesmo que o mundo inteiro pedisse o contrário. No fim dessa semana, Félix enviou a Nuno um áudio de 10 segundos onde não dizia nada de especial. Perguntava se estava tudo bem e se amanhã repetiam o passeio. Nuno respondeu com uma palavra e um emoji, coisa que normalmente não fazia. Encontraram-se à mesma hora, ao pé do mesmo banco, e ficaram ali a ver gente passar. Quando se despediram, nenhum quis ser o primeiro a soltar a mão. Soltaram ao mesmo tempo, e isso, para ambos, foi sinal de que caminhavam no mesmo ritmo. O telemóvel de Nuno vibrou com uma mensagem curta de Félix: "Desce já. Preciso de ti." Ele saiu do ateliê sem fechar a pasta e correu até a rua. Encontrou Félix encostado a uma paragem, a respiração presa como se tivesse corrido 1 quilômetro. Um colega de direito acabara de perguntar quem era Nuno e por que andavam sempre nos mesmos horários. Félix respondeu com evasivas, mas o corpo tremeu-lhe depois,
quando percebeu que podia ter dito o nome em voz alta. E não disse. Nuno aproximou-se sem perguntas e colocou-lhe a mão na nuca durante uns segundos. Vamos andar, disse. E andaram, até o ar voltar ao lugar. Na manhã seguinte, Nuno apareceu com um café simples e uma frase que parecia banal, mas salvava o dia. Hoje estás comigo até às 3. Félix sorriu de lado e aceitou sem heroísmos. Foram as tarefas de cada um, cruzando-se nos intervalos. À hora de almoço, Nuno arrastou-o para fora do edifício com um gesto só. Comeram num banco, dividiram um sanduíche e Félix, ainda a meio, encostou a testa ao ombro de Nuno como quem mede temperatura. Nuno apertou-lhe o braço, leve. Obrigado por ontem, murmurou Félix. Nuno respondeu com humor seco. Ontem não acaba. Repete-se. As rotinas começaram a colar-se às semanas. Às terças, chamada rápida antes do moot court. Às quintas, Nuno passava pelo corredor de direito e deixava um bilhete dobrado. Ao sábado, um passeio sem destino à meio da tarde. Nada disto era secreto por prazer. Era assim porque Félix ainda precisava de margem para treinar a verdade. Nuno, que já a vivia, decidiu emprestá-la sem a impor. O equilíbrio era frágil, mas real. Quando Félix teve a primeira simulação de alegações, pediu a Nuno que ficasse do lado de fora da sala. Não queria distrações, disse, com medo de falhar e culpá-lo depois. Nuno aceitou. Esperou 40 minutos, encostado a uma parede fria. E quando Félix saiu com a camisa colada ao nervoso, não fez discursos. Pousou a mão aberta no peito dele, um instante inteiro, e disse só: respiraste bem. Félix sorriu por dentro. À noite, enviou-lhe um áudio com 2 segundos de silêncio e um riso curto no fim. Nuno guardou como quem guarda prova de vitória. Nem tudo corria liso. Uma tarde, Nuno propôs irem juntos a um pequeno lançamento onde muitos colegas seus estariam. Félix hesitou, perguntou quem ia, mediu nomes e decidiu que não. Nuno engoliu a frustração a seco, mas no regresso falou com clareza. Eu quero estar contigo onde eu sou eu. Não me peças para dividir-me ao meio. Félix ouviu com as mãos metidas nos bolsos, como quem procura respostas. Pediu desculpa, prometeu tentar outra vez. Não para agradar, mas porque entendeu que aquele pedido era também por ele. No domingo seguinte, apareceu no mesmo tipo de evento, desta vez por iniciativa própria. Nuno não aplaudiu em excesso. Aproximou-se por trás, colou o queixo ao ombro dele num gesto discreto e ficou assim meio minuto. Félix apertou-lhe a mão por dentro do bolso e a tensão recuou 2 passos. Houve dias de cansaço em que nenhum tinha paciência para palavras. Numa dessas noites, Nuno chegou à casa e encontrou Félix sentado nas escadas do prédio, com um saco de pão e outro de fruta. O elevador estava avariado. Subiram a pé, a falar do nada. No sofá, adormeceram de roupas e meias. A televisão num volume que nenhum registou. À meio da madrugada, Nuno acordou com o braço dormente e percebeu que Félix lhe segurava a camisola com os dedos, como quem se certifica de que não se cai. Não o mexeu. De manhã, o despertador tocou e os dois riram do desalinho. Não houve beijos. Houve o que interessava: vontade de repetir a paz. A família de Félix começava a ligar mais vezes. As perguntas vinham embrulhadas em boas intenções. Quando voltas, já viste opções de estágio? A Clara esteve cá a perguntar por ti. O nome fez moça. Félix não negou o passado, mas desligou a chamada mais cedo do que o habitual e ficou a olhar para o ecrã apagado. Nuno estava ao lado e não se serviu da oportunidade para discutir o óbvio. Só puxou a cadeira para mais perto e encostou o joelho ao dele. Queres que eu fique calado ou que eu diga alguma coisa? Perguntou. Félix escolheu. Fica, mas não te cales. Nuno assentiu e disse o que lhe parecia justo. Eu estou aqui, mas não aceito ser cenário.
Félix aceitou a frase inteira e deixou-a pousar. Na faculdade, começaram os pequenos testes públicos. Um professor aproximou-se de Félix depois de uma intervenção em aula e elogiou a organização do argumento. Nuno, que esperava do lado de fora, entrou a meio do elogio para devolver-lhe um casaco. O professor olhou de relance. Félix travou um segundo e, pela primeira vez, disse o nome de Nuno em voz natural, sem diminutivos, sem invenções. O professor acenou, continuou a falar de outro assunto e foi à vida. Quando ficaram sós, Félix soltou o ar com um riso incrédulo. Nuno não transformou aquilo numa cerimônia. Bateu-lhe no ombro como se batesse num amigo depois de um golo. Pequenas vitórias constroem paredes mais fortes do que promessas. O primeiro conflito, a sério, não veio de fora. Veio de um atraso. Nuno ficou 40 minutos à espera, numa esquina onde tinham combinado. Não choveu, mas o tempo pesou. Quando Félix chegou, com mensagens por enviar e justificações a fervilhar, Nuno não fez contas de razão. Disse que a espera não doeu pelo relógio. Doeu pela sensação de ser o último lugar na fila. Félix parou de explicar. Pediu desculpa com o corpo inteiro. E, sem dramatizar, propôs compensar com o compromisso mais difícil. Marcar na agenda, com hora e local, 2 momentos da semana em que não haveria recuos. Nuno aceitou, mas avisou que compromisso vazio não o comprava. Na semana seguinte, Félix cumpriu. Nesse cumprimento, a confiança cresceu meio centímetro, suficiente para avançar mais meio. Um final de tarde, Nuno mostrou-lhe o projeto em que trabalhava. Tinha peças que falavam de dizer e de calar. Félix percorreu com os dedos as linhas de uma estrutura e perguntou se aquilo era sobre eles. Nuno não escorregou para a metáfora fácil. É sobre muita gente, respondeu. E sobre o que eu recuso perder. Félix aproximou-se e pousou a testa na dele. Um gesto que já era deles. Houve um beijo breve, sem apetite de cena. Apenas um modo de dizer, percebo. Nuno retribuiu no mesmo tom. Ficaram ali mais um bocado, sem pressa de nomear. A notícia, que seria semente de problemas, chegou como quase todas as notícias que importam. Sem aviso, por mensagem curta de alguém do norte, a dizer que a Clara vinha a Lisboa para um estágio. Félix leu, guardou o telemóvel e demorou a falar. Quando o fez, não pediu licença. Disse que ia encontrá-la para encerrar assuntos antigos, que não queria misturar silêncios velhos com a vida nova. Nuno não gostou da formulação, mas preferiu confiar ao primeiro impulso de levantar muralhas. Apenas marcou limites. Se fores, não me deixes fora da conversa depois. Félix prometeu e ficou a tremer por dentro, não por causa da Clara, mas por causa de si. Nessa noite, Nuno acompanhou-o até ao metro. À entrada, encostou-lhe a mão ao peito, outra vez. Félix segurou a mão com as duas, como quem segura uma corda numa travessia. Não disseram nada de extraordinário. Disseram o suficiente. Amanhã ligo, disse Félix. Eu atendo, disse Nuno. E separaram-se, ambos a saber que a parte fácil tinha acabado e a parte verdadeira estava a começar. O recado chegou num fim de tarde. Encontrei-me com a Clara. Falamos amanhã. Nuno leu 3 vezes a mesma frase, cada uma a doer mais que a anterior. Não era ciúme de pessoa. Era a sensação de voltar a ser sombra. A noite arrastou-se pesada. No ateliê, o lápis partiu-se na segunda linha, e ele deixou o caderno fechado. Quando Félix finalmente apareceu, já tarde, vinha com o corpo encolhido e os bolsos carregados de silêncio. Tentou dizer que tinha sido apenas conversa de velhos amigos, mas os olhos não sustentaram. Nuno respirou fundo, até perder a calma. Perguntou-lhe se tinha dito a verdade a Clara. A resposta foi um não seco, acompanhado de um pedido de paciência. E foi ali que o conflito se incendiou. Nuno levantou-se da cadeira, incapaz de ficar quieto.
Disparou palavras sem polir. Não quer ser apenas segredo, não quer ser intervalo entre vidas alheias. Félix escutava sem defender-se. Mas, quando tentou aproximar-se, Nuno recuou. Disse-lhe que a honestidade não se mede pela metade, que viver escondido é uma escolha, mas arrastar outro para o mesmo escuro é egoísmo. Félix baixou a cabeça. Murmurou que não sabia como enfrentar os pais, os colegas, o peso de uma vida programada. Nuno respondeu com um gesto duro. Se não sabes enfrentar, então assumes que preferes o medo. A frase ficou a ecoar entre os dois, como soco que não se desfaz. Nos dias seguintes, quase não falaram. Félix refugiou-se em trabalhos e desculpas, enquanto Nuno tentava desenhar sem conseguir. Na biblioteca, cruzaram-se 2 vezes, trocaram acenos formais, mas o ar entre eles estava carregado. Foi Paulo, colega de Félix, que notou primeiro e o puxou para uma conversa. Não precisou de muito. Félix confessou a tensão, a culpa, o peso de ter deixado Nuno sozinho a enfrentar fantasmas. Paulo não deu conselhos longos. Disse apenas que a coragem não se herda, constrói-se. Félix ouviu como quem recebe uma sentença. A viagem ao norte aconteceu logo depois. Félix partiu para visitar a família e Nuno ficou em Lisboa, com a despedida seca a ecoar-lhe nos ouvidos. Ligo-te quando puder. No comboio, Félix olhava para a janela e revivia a discussão, o rosto de Nuno a arder de frustração. Em casa, encontrou os pais a falar de estágios, futuros e, inevitavelmente, de Clara. A sugestão de reconciliação caiu como ordem, e ele assentiu sem convicção. Naquela noite, saiu para a varanda gelada, ligou a Nuno e confessou a dor de fingir. A voz quebrou-se. Não aguento mais esta máscara. Do outro lado, Nuno apenas disse: eu não desisto de ti, mas não posso lutar sozinho. O regresso a Lisboa não trouxe paz imediata. Félix continuava dividido, preso ao medo de decepcionar os pais e à vontade de ser verdadeiro com Nuno. Quando finalmente se encontraram, no banco habitual junto ao rio, o silêncio durou longos minutos. Nuno esperava que ele falasse. Félix começou devagar. Não menti a Clara por gostar dela. Menti porque ainda não consigo dizer quem sou. Nuno olhou para ele e respondeu que compreendia, mas não aceitava continuar a ser segredo. Félix tremeu, agarrou-lhe a mão e pediu tempo. Nuno deixou-o segurar, mas disse claro: tempo sem ação é só fuga. Essa noite terminou sem abraço, sem beijo, apenas com a certeza de que a relação estava num fio. Nuno caminhou sozinho até casa, sentindo o frio como metáfora demasiado óbvia do que vivia. Félix ficou sentado no banco, olhando o Tejo como se a resposta pudesse vir das águas. E foi aí que percebeu. O risco não estava em ser descoberto. Estava em perder Nuno por inércia. Ainda assim, a coragem não chegou inteira. O conflito transformou-se em rotina, e cada encontro parecia teste. A cada olhar desviado em público, a cada palavra engolida, a frustração de Nuno crescia. A crise já não era hipótese, era realidade. A sala encheu-se de vozes quando a exposição abriu, mas Nuno só ouvia o silêncio dentro de si. Mostrava uma escultura feita de cabos e ferro torcido, chamada Respirar, e as palavras que preparara soavam-lhe ocas, até que decidiu improvisar. Disse que a obra era fruto de uma história real, de alguém que lhe ensinara que viver de verdade não era luxo, era sobrevivência. Félix, encostado ao fundo da sala, sentiu o chão fugir. O coração acelerou tanto que teve de segurar na cadeira ao lado. Sabia que era agora ou nunca. Avançou entre as pessoas sem disfarçar o nervosismo. Nuno parou de falar quando o viu aproximar-se. Félix estendeu-lhe a mão diante de todos. A sala silenciou. Eu sou essa história, disse com voz trêmula. Sou o companheiro do Nuno,
O ar pesado que os rodeava partiu-se. Alguns desviaram os olhos, mas outros bateram palmas. Helena, colega de Nuno, sorriu largo e puxou o aplauso mais alto. Nuno apertou a mão de Félix com força, como quem segura algo que teme perder. Nos olhos dele brilhou alívio misturado com orgulho. Depois da apresentação, saíram para a rua ainda a tremer. Nuno encostou a testa na de Félix e sussurrou. Não esperava que fosse hoje. Félix respondeu quase sem voz. Não consegui mais calar. A seguir, abraçaram-se de verdade, sem espiar se havia testemunhas. Caminharam juntos até o miradouro mais próximo. A cidade parecia mais leve, mas o peso da reação da família pairava como nuvem. Félix sabia que a chamada aos pais não podia esperar. Pegou no telemóvel, hesitou, desligou outra vez. Nuno não pressionou, apenas pousou a mão no ombro dele e disse: "Quando fores tu a querer." Nos dias seguintes, Lisboa pareceu testar a decisão. No refeitório, 2 colegas evitaram falar com Félix. Outro elogiou-lhe a coragem como se fosse um espetáculo. Uma rapariga do curso deu-lhe um abraço rápido e murmurou que estava orgulhosa. Nuno assistia a cada gesto, ora feliz, ora preocupado. À noite, no sofá, discutiam em voz baixa o que viria a seguir. Félix confessava o medo do telefonema aos pais, e Nuno respondia sempre com o mesmo: "Eu fico ao teu lado, mas não aceito ser segredo outra vez." O conflito não se apagou só por causa do gesto público. Félix continuava dividido entre a verdade recém-dita e a obrigação silenciosa que o esperava no norte. A pressão aumentava a cada mensagem dos pais, carregadas de perguntas sobre Clara, sobre a carreira, sobre o que fazia sentido. Uma noite, não aguentou mais e ligou. Nuno ficou sentado ao lado, em silêncio, enquanto Félix dizia em voz embargada: "Amo o Nuno. Não é uma fase. Não vou casar com a Clara." Do outro lado, silêncio longo, depois lágrimas da mãe, depois palavras duras do pai. Ainda assim, ouviram-se 3 que chegaram como âncora. "Amamos-te, mas precisamos de tempo." Quando Félix desligou, caiu para trás no sofá, exausto. Nuno não disse nada. Pôs apenas a mão aberta sobre o peito dele. Félix fechou os olhos, deixou-se ficar nesse calor simples. Sabia que a batalha estava longe de terminar, mas, naquele momento, tinha dado o passo impossível. A coragem não lhe apagava o medo, mas tornava-o suportável. E pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse viver inteiro sem perder quem mais amava. O telefone tocou de manhã cedo. Era a mãe de Félix. A voz tremia, não de raiva, mas de choro. "Não sei lidar contigo agora, mas dá-me tempo", pediu. Félix fechou os olhos, encostou a cabeça à parede e respondeu: "Dou-te todo o tempo, mas o meu já começou." Nuno, que escutava do outro lado da sala, aproximou-se e segurou-lhe a mão. Não foi uma cena dramática, foi apenas um gesto firme que dizia: "Não estás sozinho." Nos dias seguintes, Lisboa parecia nova. Já não havia desvios calculados, já não havia olhares cortados no corredor. Saíam juntos da faculdade, subiam as escadas lado a lado, comiam na mesma mesa sem disfarces. Alguns colegas cochichavam, outros mostravam apoio, mas nenhum deles já condicionava a decisão. Félix tinha atravessado a fronteira mais difícil, a de se reconhecer diante do mundo. À noite, ainda tremia com as mensagens curtas do pai. "Não compreendo. Não devia ser assim." Mas já não apagava o ecrã com vergonha. Mostrava a Nuno, ou simplesmente encostava-se a ele, e ficava a respirar devagar até adormecer. Nuno, por sua vez, encontrava paz no cotidiano que antes lhe parecia impossível. Acordavam juntos em dias aleatórios, partilhavam café antes de cada um seguir o seu caminho. O corpo deles aprendera uma linguagem nova. Um toque rápido no ombro bastava para dizer: "Estou contigo." Uma mão pousada no joelho significava: "Não desistas agora."
A rotina transformava-se em terreno seguro, e era isso que os dois precisavam mais do que qualquer promessa grandiosa. Num domingo, enquanto passeavam pelo campo de ourique, a mãe de Félix enviou uma fotografia do candeeiro da sala e escreveu: "Saudades, vem quando quiseres." O Nuno, também Félix, leu em voz alta, a garganta a fechar-se. Sentou-se no passeio e chorou sem tentar disfarçar. Nuno ajoelhou-se à frente dele e puxou-o para um abraço apertado. Não disseram nada. Não precisavam. A vida não se tornou perfeita. Ainda havia jantares tensos com familiares. Ainda havia silêncios desconfortáveis nas chamadas para o norte. Mas também havia vitórias novas. Uma apresentação de Nuno em que Félix aplaudiu na primeira fila. Uma prova oral de Félix em que Nuno esperou à porta só para lhe entregar um abraço de parabéns. Havia dias de riso tolo, de discussões pequenas, de reconciliações rápidas. E havia, sobretudo, a certeza de que o amor deles deixara de ser sombra para se tornar presença. Numa noite junto ao Tejo, sentados no cais com as pernas a balançar, Félix disse: "Tenho medo do que vem aí." Nuno apertou-lhe a mão e respondeu: "Eu também. Mas hoje já vencemos." Ficaram a olhar o rio, sem pressa de regressar. E ali, no som da água a bater no cais, compreenderam que a força não estava em prometer eternidades, mas em escolher-se todos os dias, mesmo quando custa. Para eles, isso bastava. Para eles, isso era liberdade.